Às vezes, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando achamos que estamos completamente perdidos. E foi assim que aconteceu com Helena. Ela jamais imaginaria que um GPS com defeito, uma estrada de terra confusa e uma porteira aberta no lugar errado seriam o começo de tudo, o começo de um recomeço que ela nem sabia que estava procurando. Sabe, antes de continuar, eu queria te fazer um pedido que vem do coração. Se você está gostando dessa história, deixa aquele like precioso que ajuda demais o canal a crescer. E olha, eu descobri que apenas 1% das pessoas que assistem são inscritas. Isso mesmo, 99% ainda não se inscreveram. Então, se você faz parte desse 1% que já é inscrito, meu muito obrigado de coração. E se você ainda não é, se inscreve agora, ativa o sininho, porque eu tenho muitas histórias lindas para compartilhar com você. Ah, e me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu adoro saber de onde vem cada um de vocês que me acompanha. Agora vamos voltar para Helena. 62 anos, cabelos grisalhos que ela decidiu parar de tingir há 2 anos. Foi uma das primeiras decisões que tomou sozinha depois que enviuvou. Marcos tinha partido de forma tão repentina que ela nem teve tempo de se despedir. Um infarto fulminante, disseram os médicos. E Helena ficou ali, na casa grande e vazia da cidade, rodeada de móveis que já não faziam sentido, fotografias que doíam nos olhos e um silêncio ensurdecedor que a acompanhava da manhã até a noite. Os filhos, é claro, ligavam. André, o mais velho, vivia dizendo que ela deveria vender a casa e se mudar para um apartamento menor. Mãe, a senhora não precisa de tanto espaço, dizia ele, sempre prático, sempre apressado. Beatriz, a caçula, insistia que ela deveria fazer terapia, entrar em grupos de viúvas, começar a fazer yoga. Mãe, a senhora precisa sair de casa, viver, repetia com aquela voz doce, mas impaciente. E Helena ouvia tudo com um sorriso cansado, acenando com a cabeça, prometendo que ia pensar, que ia fazer, que ia viver. Mas por onde se começa a viver de novo quando você passou 40 anos vivendo em função de outro alguém? Foi a prima Olívia quem plantou a semente. Ligou numa tarde chuvosa de agosto com aquela voz animada que sempre teve e disse: Helena, você precisa sair daí. Vem passar uns dias comigo aqui no interior. Ar puro, sossego, comida boa. Vai te fazer bem, prima. Eu não aceito não como resposta. E Helena, surpreendendo a si mesma, disse sim. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse aquela sensação de que se ficasse mais um dia naquela casa, ela ia desaparecer junto com as paredes. Não importa. Ela disse sim. E foi assim que, numa manhã de setembro, Helena colocou uma mala pequena no porta-malas do seu carro, um sedã prata que Marcos tinha comprado 3 meses antes de morrer, e pegou a estrada. Olívia morava em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, daquelas mas parecem paradas no tempo, onde todo mundo se conhece e a vida tem outro ritmo. 4 horas de viagem, tinha dito a prima. Fácil, estrada boa. As primeiras horas foram tranquilas. Helena até colocou uma playlist de músicas antigas, aquelas que ela ouvia quando era jovem, antes de se casar, antes de se tornar esposa, mãe, dona de casa. Cantou baixinho, sentiu uma pontinha de algo que há tempos não sentia. Talvez fosse só um lampejo de liberdade, talvez fosse esperança. Difícil dizer. Mas quando saiu da rodovia principal e entrou nas estradas secundárias, tudo começou a se complicar. O GPS, que vinha funcionando perfeitamente, de repente começou a gaguejar. A voz metálica repetia instruções confusas, mandava ela virar à direita onde não havia curva, recalculava a rota a cada minuto. Helena sentiu o primeiro aperto no peito, aquele medo antigo de se perder, de estar sozinha num lugar desconhecido. Respirou fundo. Calma, Helena. Você é uma mulher adulta. Consegue resolver isso.
Mas as placas na estrada de terra eram poucas e desbotadas. Nomes de fazendas que ela não reconhecia, cercas intermináveis de arame farpado, pastagens que se estendiam até onde a vista alcançava. O sol já estava começando a baixar no horizonte, tingindo o céu daquele laranja intenso que só existe no interior, e Helena sentia a ansiedade crescer. Tinha certeza de que já deveria ter chegado. Olivia tinha dito algo sobre uma fazenda com um portão azul, mas Helena já tinha passado por 2 portões azuis, um verde e 3 marrons. Foi quando viu a porteira aberta e uma plaquinha de madeira, já meio apagada pelo tempo, onde se lia Fazenda Novo Horizonte. Novo Horizonte. Esse era o nome? Olivia tinha mencionado o horizonte? Ou tinha sido Aurora? Helena não tinha certeza de mais nada. O celular estava sem sinal. O GPS tinha desistido completamente. E ela estava cansada, com fome e à beira de um colapso nervoso. Deve ser aqui, pensou. Mais por desespero do que por convicção. E entrou. A estrada de terra dentro da fazenda era estreita, ladeada por eucaliptos altos que formavam uma espécie de túnel verde. O carro chacoalhava sobre as pedras e Helena segurava firme no volante, rezando baixinho para que aquilo logo terminasse. O cheiro que entrava pela janela entreaberta era diferente de tudo que ela conhecia. Terra molhada, mato, algo doce que ela não soube identificar. Não era desagradável, era vivo. Depois de uns 500 metros, a estradinha se abriu numa clareira e Helena viu a casa. Uma construção antiga de fazenda mesmo, com varanda larga, janelas de madeira pintadas de branco e um telhado de barro que parecia ter visto muitas chuvas e muitos sóis. Ao redor, árvores frondosas, galinhas ciscando soltas, um cachorro vira-lata dormindo na sombra. E silêncio. Aquele silêncio do campo que não é vazio, mas cheio, cheio do vento nas folhas, do canto distante de um pássaro, do mugido baixo de um boi em algum pasto próximo. Helena desligou o carro e ficou ali sentada por um momento, as mãos ainda no volante, o coração batendo rápido. E agora? Pensou. Tocar a campainha, gritar, voltar. Mas para onde? Ela nem sabia mais por onde tinha vindo. Suspirou fundo, abriu a porta e desceu do carro, sentindo as pernas um pouco bambas depois de tantas horas sentada. Foi quando ouviu a voz. "Posso ajudar?" Helena se virou e o viu. Ele estava parado na varanda, as mãos apoiadas no corrimão, de madeira, observando-a com uma expressão que era meio surpresa, meio curiosa. Devia ter uns 60 e poucos anos, talvez um pouco mais. Alto, magro, com aquela postura de quem passou a vida toda trabalhando ao ar livre. Usava uma camisa xadrez com as mangas dobradas até os cotovelos, calça jeans desbotada e botas enlameadas. O rosto era curtido pelo sol, cheio de rugas que contavam histórias. E os olhos, mesmo à distância, ela notou, eram de um castanho claro, quase dourado, que brilhava com a luz do fim de tarde. Desculpe. Helena começou sentindo o rubor subir pelo rosto. Eu acho que entrei no lugar errado. Eu estava procurando a fazenda da minha prima e o GPS parou de funcionar e eu vi a porteira aberta e pensei que... Ele desceu os degraus da varanda com calma, sem pressa, como quem tem todo o tempo do mundo. Quando chegou mais perto, Helena pôde ver melhor o rosto dele. Não era bonito no sentido convencional. Era interessante. Havia bondade ali. E talvez uma tristeza antiga, escondida no canto dos olhos. "Acontece", ele disse, e a voz era grave, tranquila. "Essas estradas confundem mesmo quem não conhece. Como é o nome da fazenda que a senhora procura?" "Fazenda Esperança", Helena respondeu. E então teve certeza absoluta, tinha errado feio. "Minha prima Olivia mora lá." Ele assentiu, pensativo, coçando o queixo onde crescia uma barba rala, grisalha. "Conheço a Olivia. A fazenda dela é uns 5 quilômetros para lá na direção oposta." A senhora passou reto na bifurcação. Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, de cansaço, de frustração, de vergonha.
Eu não vi bifurcação nenhuma, disse, a voz tremendo. Desculpe ter invadido sua propriedade. Eu vou embora agora e... A senhora está bem? Ele interrompeu, dando um passo à frente, os olhos preocupados. Parece cansada. E já está escurecendo. Essas estradas ficam perigosas à noite, principalmente para quem não conhece. Eu consigo, Helena. Disse, mas a própria voz atraiu, falhando no meio da frase. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tomando uma decisão. Então falou devagar. Olha, eu não costumo fazer isso, mas... A senhora quer entrar, tomar um café, descansar um pouco? Eu ligo para Olívia, aviso que a senhora está aqui. Aí, quando clarear melhor, ou até posso ir na frente e a senhora me segue. É mais seguro. Helena olhou para ele, para aquele homem desconhecido em sua fazenda desconhecida, e algo dentro dela, talvez intuição, talvez cansaço, talvez destino, disse que estava tudo bem, que ela podia confiar. Eu não queria dar trabalho, murmurou. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, meio envergonhado, mas genuíno. Trabalho nenhum. Aqui é só eu mesmo, e uma casa vazia fica grande demais para uma pessoa só. Meu nome é Miguel, aliás. Helena, ela disse, e também sorriu, ainda trêmula. E eu aceito o café. Foi assim que Helena entrou pela primeira vez na casa de Miguel. Ele empurrou a porta de madeira que rangeu nas dobradiças antigas, e ela foi recebida por um cheiro de lenha, café velho e algo que cheirava a pão. A sala era simples, mas aconchegante. Móveis de madeira escura, um sofá coberto com uma manta de crochê, estantes cheias de livros com capas desbotadas, fotografias em porta-retratos sobre um aparador. Helena notou de relance a foto de uma mulher jovem sorrindo. Mas Miguel passou reto, indo direto para a cozinha, e ela o seguiu. Senta aí. Ele disse, indicando uma mesa grande de madeira com 6 cadeiras. Vou fazer um café fresco, e tem bolo de fubá que a dona Teresa, minha vizinha, trouxe ontem. Helena sentou, sentindo pela primeira vez em horas o corpo relaxar. A cozinha tinha aquele jeitão antigo de cozinha de fazenda, fogão a lenha num canto, pia de louça, janela aberta por onde entrava o vento e o canto das cigarras que começavam sua sinfonia noturna. Ela observou Miguel se mover pela cozinha com uma familiaridade silenciosa, colocando água para ferver, pegando xícaras, cortando fatias do bolo. Faz tempo que a senhora dirigindo? Ele perguntou de costas. Umas 5 horas, Helena respondeu. Saí de São Paulo de manhã. Ele assobiou baixo. Longe. E veio sozinha. Vim. A palavra saiu mais seca do que ela pretendia, então acrescentou mais suave. Estou de férias. Minha prima me convidou para passar uns dias com ela. Miguel se virou, apoiando-se no balcão enquanto esperava a água ferver, e olhou para ela com aqueles olhos dourados que pareciam ver mais do que deviam. Férias fazem bem, disse apenas. E Helena teve a sensação estranha de que ele entendia tudo o que ela não estava dizendo. Eles tomaram café em silêncio. Um silêncio que não era desconfortável, mas quase íntimo. O bolo estava delicioso, úmido e docinho na medida certa. Helena comeu 2 pedaços sem perceber. Miguel ligou para Olívia de um telefone fixo antigo que ficava pendurado na parede. Explicou a situação com poucas palavras, e Helena ouviu a prima rir do outro lado da linha e dizer que estava tudo bem, que ela podia ir no dia seguinte pela manhã, que Miguel era gente boa. Ela disse que a senhora pode dormir aqui, Miguel informou, desligando o telefone. Tem um quarto de hóspedes, lençóis limpos, tudo arrumado, e amanhã cedo eu mostro o caminho certo. Helena deveria ter dito não. Deveria ter insistido em ir embora, em se virar sozinha. Mas as palavras que saíram da sua boca foram obrigada, Miguel, de coração. E foi assim, naquela noite estranha e inesperada, que Helena ficou na fazenda Novo Horizonte. E foi assim que começou tudo. Helena acordou sem saber onde estava. Por um momento de puro pânico, abriu os olhos e não reconheceu nada.
O teto de madeira escura, a janela por onde entrava uma luz suave e dourada, o cheiro diferente no ar. Então a memória voltou, devagar, a estrada, o GPS, a porteira aberta. Miguel. Ela se sentou na cama e foi quando ouviu. Os sons eram tantos e tão diferentes dos sons da cidade que a acompanhavam todas as manhãs. Havia o canto de um galo estridente e orgulhoso vindo de algum lugar próximo. Havia o mugido baixo e melancólico de vacas. Havia pássaros, dezenas deles, talvez centenas, cantando em coros sobrepostos, cada um com sua melodia particular. E por baixo de tudo isso, como uma base constante, o vento nas árvores, um sussurro que parecia não ter começo nem fim. Helena levantou e foi até a janela. O quarto era simples, mas acolhedor. Cama de casal com colcha de retalhos, um guarda-roupa antigo de madeira, uma cômoda com um jarro de flores secas. A janela dava para os fundos da casa, e o que ela viu tirou seu fôlego. Pastagens verdes se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhadas aqui e ali por árvores solitárias de copas largas. Ao longe, uma cerca de madeira dividia o terreno, e além dela, mais verde, mais céu, mais horizonte. O sol estava nascendo, tingindo tudo de rosa e laranja, e Helena ficou ali parada, apenas olhando, sentindo algo estranho se mexer dentro do peito, algo que ela não sabia nomear. Quando desceu para a cozinha, já vestida com a mesma roupa do dia anterior, não tinha trazido mala para dentro na noite passada. Encontrou Miguel já acordado. Ele estava junto ao fogão a lenha, mexendo algo numa panela grande, e o cheiro que tomava conta da cozinha era de café fresco, pão quente e algo doce sendo frito. "Bom dia", ela disse meio tímida, parada na porta. Miguel se virou e sorriu. Parecia mais jovem pela manhã, com aquela luz entrando pela janela e pegando de lado no rosto. "Bom dia, Helena. Dormiu bem?" "Dormi", ela respondeu, surpresa consigo mesma. "Dormi mesmo. Fazia tempo que eu não dormia a noite inteira." Ele acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente. O silêncio do campo faz isso. Ou talvez não seja bem silêncio, né? Mas é um barulho diferente. Um barulho que... "Acalma", indicou a mesa com o queixo. "Senta aí. Café está quase pronto. E fiz rabanada. Espero que goste." Helena sentou e observou enquanto ele preparava a mesa. Havia uma delicadeza nos movimentos dele, um cuidado que contrastava com as mãos grandes e calejadas. Ele colocou xícaras, pratos, uma jarra de suco de laranja que parecia acabado de espremer, a travessa com rabanadas douradas polvilhadas com canela e açúcar, pão caseiro ainda morno, manteiga numa manteigueira de louça, geleia de amora. "Você fez tudo isso?" Helena perguntou impressionada. Miguel deu de ombros, sentando-se à frente dela. "Aqui não tem padaria na esquina. A gente aprende ou passa fome." Fez uma pausa. "Minha esposa me ensinou. Ela dizia que homem que não sabe cozinhar é homem pela metade." Foi a primeira vez que ele mencionou a esposa. Helena olhou para ele, viu a sombra que passou pelos olhos dourados e não perguntou nada. Apenas serviu-se de uma rabanada e provou. Estava deliciosa. Macia por dentro, crocante por fora, com aquele gostinho de canela que lembrava infância, domingos, casa de avó. "Está maravilhoso", ela disse, sincera. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio pesado, mas confortável, como de duas pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Lá fora, os sons da fazenda continuavam sua sinfonia matinal. O galo teimoso, as galinhas ciscando no terreiro, um cachorro latindo ao longe. "Posso perguntar uma coisa?" Miguel disse, por fim, os olhos fixos na xícara de café que segurava entre as mãos. "Pode", Helena respondeu. "Você estava fugindo de alguma coisa?" A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela abriu a boca para negar, para dizer que não, que era só umas férias, nada demais. Mas algo na expressão dele, aquela bondade, aquela paciência, a fez parar. E então ela ouviu sua própria voz dizendo a verdade. Eu estava fugindo do silêncio. Ou talvez fugindo de mim mesma. Não sei bem. Respirou,
Fundo. Meu marido morreu há 2 anos, infarto. De repente, sabe? Ele estava bem numa hora, e na outra não estava mais. E a casa ficou grande demais, vazia demais. Os filhos têm suas vidas e eu fiquei ali, sozinha, sem saber o que fazer com todo aquele espaço, com todo aquele tempo. Minha prima me chamou e eu vim, mas nem chegar direito eu consegui. Miguel ficou quieto, olhando para ela com uma compreensão que dispensava palavras. Então disse devagar: minha esposa morreu há 5 anos. Câncer. A gente lutou, fez tratamento, teve momentos que achamos que tinha dado certo, mas não deu. E ela se foi. Deixou eu aqui nessa fazenda que a gente construiu juntos. E eu não sabia mais para que lado olhar. Tudo aqui tem a marca dela, sabe? A horta que ela plantou, as flores que ela cuidava, a cor que ela escolheu para pintar a varanda. No começo eu pensei em vender tudo, ir embora. Mas aí percebi que fugir não ia resolver nada, que a dor ia junto comigo de qualquer jeito. Helena sentiu os olhos arderem. E como você fez? Como você continuou? Ele coçou a barba, pensativo. Um dia de cada vez. Acordava, cuidava dos bichos, trabalhava na terra, ia dormir e no dia seguinte fazia tudo de novo. No começo parecia que eu estava só cumprindo tabela, sabe? Só passando o tempo. Mas com o tempo, e levou tempo mesmo, as coisas começaram a fazer sentido de novo. Pequeno sentido, mas sentido. O gosto do café de manhã, o cheiro da terra depois da chuva, o sol se pondo. A vida continua, Helena, mesmo quando a gente não quer. E uma hora a gente percebe que continuar não é trair quem se foi, é honrar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena sem que ela tentasse segurá-las. Miguel estendeu a mão por cima da mesa e tocou de leve a mão dela, um toque rápido, quase envergonhado, mas que disse tudo. Depois do café, Miguel ofereceu para mostrar a fazenda. Se você quiser, claro, ele disse, mas prometo que é bonito e vai te fazer bem sair. Um pouco, respirar esse ar. Helena aceitou. Pegou o celular, que continuava sem sinal, e seguiu Miguel para fora. A manhã estava fresca, com aquele frio gostoso do interior que queima quando o sol pega em cheio, mas é suave na sombra. Eles caminharam pelo terreiro, onde as galinhas se espalharam com clucares indignados. Passaram pelo curral, onde 3 vacas leiteiras os observaram com olhos mansos e curiosos. Esse aqui é o Nego, Miguel disse, apontando para um cavalo marrom que se aproximou da cerca, bufando. Ele é velho, já não aguenta trabalho pesado, mas a gente se faz companhia. Helena estendeu a mão tímida e o cavalo cheirou, depois encostou o focinho quente e aveludado na palma dela. Ela riu, um riso baixo e surpreso, e Miguel sorriu também. Eles seguiram por uma trilha estreita que cortava um pequeno bosque de eucaliptos. O cheiro era forte, medicinal, e a sombra era fresca e convidativa. Miguel ia à frente, apontando coisas, contando histórias. Essa árvore aqui a gente plantou quando minha filha nasceu. Ela mora em Belo Horizonte agora, trabalha com advocacia. Não gosta muito do campo, prefere a cidade, mas vem me visitar de vez em quando. Você tem quantos filhos? Helena perguntou. Só ela. Ana Clara. É uma boa moça. Fica preocupada comigo aqui sozinho. Quer que eu vá morar com ela. Mas eu não consigo, sabe? Aqui é minha vida toda. Meu lugar. Helena entendia. Tinha algo naquela terra, naquele pedaço de mundo esquecido pelo tempo que prendia, que acalmava, que fazia sentido de um jeito que as cidades, com todo o seu barulho e velocidade, não faziam. Quando chegaram ao alto de uma pequena colina, Miguel parou e apontou. Olha ali. Helena olhou e viu. Um vale verde, com um rio prateado serpenteando no meio, refletindo o sol. E ao longe, os morros azulados se empilhavam até sumirem na bruma do horizonte. Era de uma beleza tão simples e tão absoluta que doía. Eu venho aqui quando preciso pensar. Miguel, disse a voz baixa. Ou quando preciso não pensar. Depende do dia.
mas sempre me faz bem. É como se aqui em cima, perto do céu, as coisas fizessem mais sentido. Ou menos, mas no bom sentido, sabe? Helena sabia. Ficaram ali parados, lado a lado. Dois estranhos que, de repente, não eram mais tão estranhos assim, olhando aquela paisagem que parecia não pertencer ao mundo real, mas a algum lugar mais antigo, mais verdadeiro. Obrigada, Helena disse, de repente. Pelo quê? Por me deixar entrar, por me receber, por isso tudo. Ela fez um gesto vago com a mão, abarcando a vista, a fazenda, amanhã. Miguel balançou a cabeça. Eu que agradeço. Fazia tempo que eu não tinha companhia. E às vezes a gente não percebe que está sozinho até alguém aparecer e preencher o espaço. Voltaram para a casa devagar, sem pressa, parando aqui e ali para Miguel mostrar a horta, onde cresciam tomates, alface, cenouras, o galinheiro, a oficina onde ele consertava ferramentas e móveis. Helena absorvia tudo com uma avidez que a surpreendeu. As cores, os cheiros, as texturas, a terra úmida sob seus pés, o sol quente nas costas, o vento bagunçando os cabelos. Ela se sentia viva de um jeito que não se sentia há anos. Quando chegaram de volta à cozinha, já era quase meio-dia. Miguel preparou um almoço simples: arroz, feijão, frango caipira ensopado, salada da horta. Helena insistiu em ajudar e eles trabalharam lado a lado, em sincronia fácil, como se já tivessem feito aquilo 1000 vezes. Durante o almoço, conversaram sobre tudo e sobre nada, sobre livros que gostavam, sobre músicas antigas, sobre lugares que tinham visto ou queriam ver. Miguel falou da esposa, Lúcia, com uma ternura misturada com saudade. Ela era forte, mais forte que eu. Mesmo no final, quando a dor era demais, ela ainda sorria, ainda fazia piada. Dizia que eu tinha que cuidar bem da fazenda, que ela ia cobrar lá de cima. Helena falou de Marcos, de como ele era sistemático, organizado, de como ela passou 40 anos sendo a esposa perfeita, a mãe dedicada, mas tinha esquecido de ser Helena. Não estou dizendo que fui infeliz. Não fui, mas eu me perdi no meio do caminho. E agora que ele não está mais aqui, eu não sei quem eu sou. Então talvez seja a hora de descobrir. Miguel disse e sorriu. A tarde passou rápido demais. Helena ligou para Olívia do telefone fixo, disse que estava bem, que ia ficar mais um dia se Miguel não se importasse. Miguel não se importou. Na verdade, pareceu feliz. Eles passaram a tarde na varanda, sentados em cadeiras de balanço antigas, tomando limonada gelada e vendo o mundo existir ao redor deles. As cigarras cantavam alto, anunciando o calor. Um beija-flor veio beber néctar nas flores vermelhas que cresciam num vaso na beirada da varanda. O tempo parecia ter uma textura diferente ali, mais denso, mais cheio, mais real. E Helena percebeu com uma clareza assustadora que não queria ir embora. Um dia virou. Dois. Dois viraram uma semana. Helena ligava para Olívia todo dia, prometendo que ia chegar logo, mas sempre arranjava uma desculpa. A prima, do outro lado da linha, ria e dizia que estava tudo bem, que ela ficasse o tempo que precisasse. Você parece diferente, Helena. Mais leve. Fica aí com o Miguel. Faz bem para vocês dois. E fazia. Fazia bem de um jeito que assustava a Helena. Ela acordava cedo, ajudava Miguel nos afazeres da fazenda, alimentar as galinhas, tirar leite das vacas, regar a horta. Coisas simples que ela nunca tinha feito na vida, mas que agora pareciam ter um significado profundo. Havia algo de reconfortante em trabalhar com as mãos, em sentir o sol nas costas, em ver o resultado imediato do próprio esforço. As conversas com Miguel se tornaram mais longas, mais íntimas. Ele contava histórias da fazenda, da infância no interior, de como tinha conhecido Lúcia numa festa de São João e soubera na hora que ia casar com ela. Helena contava de São Paulo, dos filhos, de como tinha abandonado os próprios sonhos para cuidar da família e como só agora percebia o peso dessa escolha. Você se arrepende?
Miguel perguntou numa tarde, enquanto consertava uma cerca quebrada, e Helena segurava as ferramentas para ele. Não sei se arrependo, ela respondeu pensativa, mas me pergunto quem eu seria se tivesse feito escolhas diferentes. Se tivesse terminado a faculdade de letras, se tivesse viajado mais, se tivesse vivido mais para mim. Miguel bateu o último prego e se virou para ela. Nunca é tarde, Helena. Você tem o resto da vida ainda pela frente. O resto da vida. A frase ecoou dentro dela, pesada e ao mesmo tempo cheia de possibilidades. Foi na 8ª noite que aconteceu. Eles estavam na varanda, como sempre, vendo as estrelas que brilhavam com uma intensidade impossível. Não havia poluição luminosa ali, e o céu parecia infinito, salpicado de pontos de luz. Miguel tinha trazido um cobertor porque a noite estava fria e, sem pensar muito, colocou sobre os ombros de Helena. Obrigada, ela murmurou. Os dedos dele demoraram 1 segundo a mais no ombro dela. E naquele segundo, algo mudou. Algo no ar, na respiração de ambos, no silêncio que de repente ficou carregado de significados não ditos. Eles se olharam, e Helena viu nos olhos dourados de Miguel o mesmo susto, a mesma confusão, o mesmo desejo. Ele se afastou rápido, como se tivesse se queimado. Vou buscar mais limonada, disse, tropeçando nas palavras, e entrou na casa antes que ela pudesse responder. Helena ficou ali, o coração batendo descompassado, as mãos tremendo. O que estava acontecendo? Ela não podia estar sentindo aquilo. Não podia. Marcos tinha morrido há apenas 2 anos. 2 anos não era nada. E ela era uma mulher de 62 anos, não uma adolescente boba. Mas então por que o peito doía? Por que o toque de Miguel ainda queimava no ombro? Na manhã seguinte, o clima estava estranho. Miguel mal olhava para ela, ocupado demais com tarefas imaginárias. Helena tentou ajudar, mas ele disse que não precisava, que ela podia descansar. A distância doía mais do que ela esperava. Foi quando o telefone tocou. Miguel atendeu, e Helena viu a expressão dele mudar. É para você, ele disse, estendendo o aparelho. É seu filho. Helena pegou o telefone com as mãos suando. André? Mãe, finalmente. Eu tenho ligado no seu celular há dias e não consigo falar com você. O que está acontecendo? A tia Olívia disse que você está numa fazenda com um homem desconhecido. Isso é verdade? O tom era acusatório, preocupado e furioso ao mesmo tempo. Helena sentiu a garganta apertar. André, eu estou bem. Estou na casa de um amigo. É tudo muito tranquilo. Não precisa se preocupar. Amigo? Mãe, a senhora nem conhecia esse homem e já está aí há 1 semana? O que as pessoas vão pensar? O que a Beatriz e eu vamos dizer quando perguntarem? Perguntar o quê, André? A voz de Helena saiu, mais firme do que ela esperava. Eu sou uma mulher adulta, estou de férias, não vejo problema nenhum. Problema? O problema é que a senhora está morando com um estranho 1 semana depois de dizer que ia visitar a tia. E se ele for um aproveitador? E se quiser dar o golpe? A senhora é viúva, tem patrimônio, é vulnerável. Cada palavra era uma facada. Vulnerável. Como se ela fosse uma criança incapaz de tomar decisões. Como se não tivesse cérebro, coração, vontade própria. André, eu vou desligar agora. Quando eu estiver pronta, eu volto. E não quero que você ligue aqui de novo falando assim comigo. Eu sou sua mãe, mas antes disso, eu sou uma pessoa e mereço respeito. Desligou antes que ele pudesse responder, as mãos tremendo tanto que quase deixou o telefone cair. Quando se virou, viu Miguel parado na porta da cozinha, o rosto fechado. Desculpa, ela disse, a voz quebrando. Meus filhos são protetores demais. Miguel balançou a cabeça. Eu entendo. E eles têm razão. Você mal me conhece. Eu não devia ter deixado você ficar tanto tempo. As pessoas vão falar, Helena, vão julgar. E eu não quero que você sofra por isso. E se eu não me importar com o que as pessoas falam? Mas deveria. Você tem filhos. Tem uma vida. Eu sou só um velho sozinho numa fazenda perdida.
Não vale a pena arruinar sua reputação. A palavra reputação soou antiga, ultrapassada. Mas Helena sabia que Miguel tinha razão. O mundo ainda julgava, principalmente mulheres. Principalmente viúvas que ousavam seguir em frente rápido demais. Talvez seja melhor eu ir embora mesmo, ela disse, e cada palavra doía ao sair. Miguel não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e saiu para o quintal, deixando-a ali, sozinha com o peso das expectativas alheias esmagando o peito. Helena subiu para o quarto e começou a arrumar as poucas coisas que tinha. Chorou enquanto dobrava a roupa, enquanto fechava a mala, enquanto olhava pela janela a paisagem que tinha se tornado tão querida em tão pouco tempo. Como algo podia mudar uma pessoa tão rápido? Como uma semana podia pesar mais que anos? Estava quase terminando quando ouviu a voz. Uma voz feminina, vinda de baixo, falando com Miguel. Helena desceu devagar e viu uma mulher de uns 40 anos, bonita, bem vestida, com o rosto fechado de quem estava bravo. Pai, eu não acredito que o senhor fez isso. A dona Teresa me ligou dizendo que tem uma mulher morando aqui e o senhor nem teve a decência de me contar, Ana Clara, a filha de Miguel. Helena ficou parada no último degrau da escada, querendo desaparecer. Miguel viu ela e fez um gesto de desculpa com os olhos. Ana, essa é Helena. Ela ficou aqui uns dias porque estava perdida e eu ajudei. Nada demais. Ana Clara se virou e olhou Helena de cima a baixo, com um olhar que era avaliação pura. Uns dias. O senhor chama uma semana de uns dias? Pai, todo mundo na cidade está comentando. Dizem que o senhor arrumou uma namorada. Eu estou passando vergonha. Vergonha de quê? Miguel respondeu a voz baixa, mas firme. Eu ajudei uma pessoa. Fiz amizade. Isso é motivo de vergonha? Amizade? Pai, as pessoas estão dizendo que o senhor está traindo a memória da minha mãe. Que mal ela morreu e o senhor já está com outra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Ela sabia que essa hora ia chegar. Sabia que o mundo não ia permitir que duas pessoas solitárias encontrassem conforto uma na outra sem julgamento, sem veneno, sem culpa. Eu já estava indo embora, Helena disse, a voz firme apesar da tempestade dentro dela. Miguel foi muito gentil comigo. Obrigada por tudo. Olhou para ele e viu a dor refletida nos olhos dourados. Vou pegar minhas coisas. Subiu rápido, antes que alguém pudesse ver as lágrimas. Pegou a mala, desceu, passou direto por Ana Clara sem olhar e saiu. O carro estava onde tinha deixado uma semana atrás, uma eternidade atrás. Jogou a mala no banco de trás e entrou. Foi quando Miguel apareceu ao lado da janela. Helena! Ela não conseguiu olhar para ele. Se olhasse, ia desmoronar. Obrigada, Miguel, por tudo, de verdade. Você não precisa ir, não assim, não por causa do que as pessoas falam. Preciso, você sabe que preciso. Finalmente olhou para ele e viu que ele também estava com os olhos úmidos. Sua filha tem razão. As pessoas vão falar, já estão falando, e eu não quero ser motivo de sofrimento para você, ou de vergonha para minha família. Você nunca seria motivo de vergonha, ele disse a voz rouca. Helena deu a partida no carro. Cuida-se, Miguel. E obrigada. Esses dias foram um presente. Ela saiu devagar pela estradinha de terra, olhando pelo retrovisor e vendo ele ali parado, cada vez menor, até desaparecer completamente quando ela entrou na curva do eucaliptal. Só então permitiu que as lágrimas caíssem, embaçando a visão, afogando o peito, quebrando algo dentro dela que ela nem sabia que tinha se remendado. O GPS, ironicamente, funcionou perfeitamente no caminho de volta. Quando chegou na fazenda de Olívia, a prima abriu a porta e viu o rosto de Helena. Não disse nada, apenas abriu os braços, e Helena entrou no abraço e chorou. Chorou por Marcos, por Miguel, por si mesma, por todas as escolhas que fez e não fez, por todos os julgamentos que carregou a vida inteira, por tudo que poderia ter sido e não foi. O que eu faço, Olívia? Helena perguntou entre soluços.
O que eu faço quando o mundo não deixa a gente recomeçar? A prima apertou ela mais forte. Você decide se vai ouvir o mundo ou o seu coração, prima. Só isso. E ninguém pode fazer essa escolha por você. Helena passou 3 dias na casa de Olívia sem fazer nada além de existir. Acordava, tomava café, sentava na varanda da prima olhando para o nada, almoçava sem fome, dormia durante a tarde e passava as noites em claro, revirando pensamentos que não a deixavam em paz. Olívia respeitava o silêncio, mas o olhar preocupado dizia tudo. No 4º dia, André apareceu, sem avisar, sem pedir licença. Simplesmente bateu na porta da prima às 8 da manhã, com cara de quem tinha dirigido a noite toda e estava pronto para uma guerra. Mãe, a gente precisa conversar. Helena estava na cozinha, mexendo açúcar no café que não ia beber. Olhou para o filho e viu o Marcos ali. A mesma testa franzida, a mesma mandíbula travada quando estava bravo. Mas também viu algo mais, medo. Bom dia, André. Quer café? Não quero café, mãe. Quero entender o que está acontecendo com a senhora. A Beatriz está desesperada, eu estou preocupado e a senhora aqui agindo como se nada tivesse acontecido. Olívia, que estava na sala, apareceu na porta. André, respeita tua mãe. Ela é adulta e... Com todo respeito, tia, mas isso é assunto de família. Ele se virou de volta para Helena. Mãe, a senhora foi morar com um estranho. Durante uma semana, sem nos avisar direito, sem pensar nas consequências. Sabe o que as pessoas estão falando? Não, Helena respondeu, a voz calma, mas o coração acelerado. E sinceramente, André, eu não me importo. Não se importa? Mãe, o pai morreu há 2 anos. 2 anos. E a senhora já está se envolvendo com outro homem? A palavra envolvendo saiu cheia de veneno, de acusação. Helena sentiu algo se romper dentro dela. Não de dor, mas de raiva. Uma raiva antiga, acumulada, que ela nem sabia que carregava. E quanto tempo seria suficiente, André? 3 anos? 5? 10? Me diz você, já que parece saber melhor do que eu o que eu devo sentir. André recuou meio passo, surpreso com o tom da mãe. Não é isso, mãe, mas a senhora mal conhece esse homem. E se ele estiver se aproveitando, se quiser dar um golpe? Miguel não quer nada de mim. Ele me acolheu quando eu estava perdida. Me deu abrigo, comida, companhia. Me fez lembrar que eu ainda estou viva. A senhora está viva, mãe, mas está agindo como adolescente. O que o pai ia pensar disso? Foi a gota d'água. Seu pai está morto, André. A voz de Helena saiu alta, firme, quebrando o ar como um trovão. Eu chorei por ele. Eu sofri por ele. Passei 2 anos vivendo numa casa que virou mausoléu, me sentindo culpada por cada riso, por cada momento de alegria. Mas eu não morri com ele. Eu ainda estou aqui e tenho o direito de viver. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Olívia tinha a mão na boca. André estava pálido, os olhos arregalados, e Helena estava tremendo, mas pela primeira vez em anos, não de medo, de coragem. Mãe, Você só o quê, André? Quer me proteger? Eu entendo. Eu agradeço. Mas você está me sufocando. Você e a Beatriz. Vocês me tratam como se eu fosse de vidro, como se não pudesse tomar minhas próprias decisões, como se eu precisasse da permissão de vocês para viver. Não é isso. A voz dele saiu baixa, quebrada. Eu só tenho medo de te ver sofrer de novo, de alguém te machucar. Helena sentiu o peito apertar. Foi até o filho e segurou o rosto dele entre as mãos, obrigando-o a olhar nos olhos dela. Filho, eu vou sofrer, eu vou me machucar. Isso faz parte de estar viva, e eu prefiro sofrer vivendo do que definhar na segurança. Você entende? André abraçou ela forte, como quando era criança e tinha medo de tempestade. Eu só queria que você ficasse bem, mãe. Eu sei. Mas bem não é estar parada, protegida, morta por dentro. Bem é sentir, é arriscar, é recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Quando André foi embora 1 hora depois, mais calmo, mas ainda preocupado, Helena sabia o que precisava fazer.
Tinha passado a vida inteira fazendo o que os outros esperavam dela. A filha obediente, a esposa dedicada, a mãe presente. Tinha 54 anos quando conheceu Marcos, e nos 40 que se seguiram, se moldou ao redor dele, dos filhos, da família. Mas agora, aos 62 anos, pela primeira vez, ia fazer algo só para ela. Algo que o coração pedia, mesmo que a cabeça tentasse impedir. Olívia, ela disse, entrando na sala onde a prima fingia ler uma revista. Você pode me levar até a fazenda Novo Horizonte? A prima olhou para ela e um sorriso lento se abriu no rosto. Pensei que você nunca ia pedir. A viagem até a fazenda de Miguel foi ao mesmo tempo rápida demais e longa demais. Helena ensaiou 1000 vezes o que ia dizer, mas quando a fazenda apareceu lá na frente, com a porteira aberta e a casa no meio das árvores, todas as palavras fugiram. Quer que eu vá com você? Olívia perguntou. Não, isso eu preciso fazer sozinha. Helena desceu do carro e caminhou até a casa com as pernas trêmulas. O terreiro estava quieto, as galinhas ciscavam preguiçosas. O cachorro dormia na sombra, mas não havia sinal de Miguel. Ela subiu os degraus da varanda e bateu na porta. Nada. Bateu de novo. E esperou. Foi quando ouviu a voz vindo de trás da casa. Nego, sai daí. Deixa essas galinhas em paz. Helena deu a volta e o viu. Miguel estava no quintal tentando separar o cavalo das galinhas assustadas. E a cena era tão absurda que ela riu. Um riso baixo, trêmulo, mas genuíno. Ele se virou ao som da risada e congelou. Por um segundo, ficaram apenas olhando um para o outro através do quintal ensolarado. Então, Miguel largou a corda do cavalo e caminhou até ela, devagar, como se tivesse medo de que fosse uma ilusão. Helena, só isso, só o nome dela, dito com tanta emoção que ela sentiu os olhos arderem. Eu voltei. Por quê? A pergunta era simples, mas carregava tudo. Helena respirou fundo, buscando coragem no ar que cheirava a terra e mato. Porque eu passei a vida inteira ouvindo o que os outros esperavam de mim, fazendo o certo, o esperado, o seguro. E eu cansei, Miguel. Eu cansei de viver para agradar, de ter medo do que vão falar, de sentir culpa por estar viva. E seus filhos? Meus filhos vão ter que entender. Ou não. Mas essa escolha é minha. Pela primeira vez na vida, essa escolha é só minha. Miguel deu mais um passo, e agora estava tão perto que ela podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos castanhos dele, as rugas de expressão ao redor da boca, a falha na barba, onde tinha uma cicatriz antiga. E o que você escolhe, Helena? Eu escolho não ter medo, escolho arriscar, escolho... A voz falhou e ela terminou num sussurro. Escolho você. Ele segurou o rosto dela entre as mãos calejadas e Helena viu lágrimas nos olhos dele. Você tem certeza? Porque se ficar, vão falar, vão julgar, vão dizer que é rápido demais, que não é certo, que estamos traindo a memória de quem se foi. E vai doer, Helena, vai doer muito. Eu sei, mas sabe o que dói mais? Abrir mão da chance de ser feliz por medo do julgamento dos outros. Lúcia ia querer que você vivesse. E Marcos, do fundo do coração, eu sei que ia querer que eu vivesse também. A gente não está traindo ninguém. A gente está honrando a vida que ainda temos. Miguel puxou ela para um abraço e Helena afundou naquele peito, naquele cheiro de terra e sol, naquela sensação de estar finalmente no lugar certo. Eles ficaram assim por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo curto demais, apenas respirando juntos. Minha filha vai surtar. Miguel murmurou contra o cabelo dela, e Helena sentiu ele rir baixinho. Meus filhos vão junto. E agora? Helena se afastou o suficiente para olhar nos olhos dele. Agora a gente vive, um dia de cada vez, e enfrenta o que vier, juntos. Ele sorriu. Aquele sorriso meio envergonhado que ela já conhecia tão bem, e assentiu. Juntos. Olívia, que tinha ficado esperando no carro, buzinou de leve e acenou quando viu os dois. Helena acenou de volta e se virou para Miguel.
Preciso buscar minhas coisas na casa da minha prima. Vai voltar? Vou, se você me aceitar. Helena, eu te recebo hoje, amanhã e todos os dias que você quiser ficar. Ela beijou o rosto dele. Um beijo, rápido, suave, mas que selou algo entre eles. Uma promessa, um recomeço. Quando voltou para o carro de Olivia, a prima estava sorrindo que nem boba. E aí? E aí que eu vou precisar de ajuda para pegar minhas malas. Porque eu vou ficar. Até quando? Helena olhou para trás, para Miguel que ainda estava ali parado no quintal, acenando, e sorriu. Não sei. E pela primeira vez na vida isso não me assusta. Talvez para sempre. Talvez só por enquanto. Mas vai ser minha escolha. Meu tempo. Minha vida. Aquela noite, Helena ligou para André e Beatriz. A conversa foi difícil, cheia de lágrimas, de vozes alteradas, de palavras duras. Beatriz chorou e disse que não entendia. André ficou em silêncio, e o silêncio dele pesou mais que 1000 palavras. Mas Helena não voltou atrás. Pela primeira vez, escolheu a própria felicidade. E doeu. Doeu como arrancaram um pedaço dela. Mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez em anos, ela sentiu que estava respirando de verdade. Os primeiros meses não foram fáceis. Helena acordava algumas manhãs com o peito apertado de culpa, ouvindo a voz de André ecoando na cabeça, perguntando o que o pai ia pensar. Havia dias em que ela sentava na varanda e chorava sem motivo aparente. Ou talvez o motivo fosse a soma de tudo. A saudade de Marcos, o medo do julgamento, a distância dos filhos, a coragem que precisava ter todos os dias para escolher a própria felicidade. Miguel respeitava esses momentos. Não tentava consolar com palavras vazias ou prometer que tudo ia ficar bem. Apenas ficava por perto, às vezes sentado em silêncio ao lado dela, às vezes colocando um café quente na mesa ao alcance da mão. E de alguma forma, aquela presença silenciosa dizia mais do que 1000 palavras poderiam dizer. Foi num desses dias difíceis, quando Helena estava particularmente sensível, que Miguel finalmente contou a história completa de Lúcia. Eles estavam no mesmo lugar onde tudo tinha começado, no alto da colina, olhando o vale, verde lá embaixo. Quando ela morreu, eu prometi que nunca mais ia me apegar a ninguém. Ele disse, os olhos fixos no horizonte. Doeu demais perder ela. E eu pensei que se eu ficasse sozinho, se nunca mais deixasse ninguém entrar, eu estaria seguro. Não ia sofrer de novo. E funcionou? Helena perguntou, já sabendo a resposta. Ele riu, mas foi um riso triste. Não, porque solidão também dói. Talvez doa até mais, porque é uma dor constante, sem pausas, sem alívio. E aí você apareceu, perdida, na porteira errada, e tudo que eu tinha construído desmoronou. E eu fiquei com medo, mas também fiquei esperançoso. Pela primeira vez em 5 anos, eu senti que talvez ainda houvesse vida pela frente. Helena segurou a mão dele, entrelaçando os dedos calejados com os dela. Lúcia ia gostar de saber que você está vivendo de novo. Acho que sim. Ela sempre dizia que a vida era para ser vivida, não guardada. Que amor não acaba, só se transforma. Ele apertou a mão de Helena. E você acha que Marcos ia entender? Helena ficou quieta por um longo momento pensando. Então disse, acho que sim. Marcos me amou por 40 anos. E eu acho que quando você ama alguém de verdade, você quer que essa pessoa seja feliz, mesmo quando você não está mais aqui para ver. Aos poucos, a rotina na fazenda foi criando raízes em Helena. Ela aprendeu a ordenhar vacas, a plantar na horta, a fazer pão no fogão a lenha. Descobriu que gostava de acordar com o sol e dormir cedo. Que os dias sem pressa tinham um gosto diferente. Que havia beleza em coisas simples, no cheiro da terra molhada depois da chuva, no canto dos pássaros de madrugada, no sabor do tomate colhido direto do pé. E também descobriu que ainda havia espaço para sonhos. Começou a escrever, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Contos curtos sobre a vida no campo, sobre pessoas que conhecia, sobre amores que se encontram quando menos se espera.
Miguel construiu uma pequena mesa para ela perto da janela do quarto, onde ela passava as tardes escrevendo enquanto a luz dourada entrava e as sombras dançavam nas paredes. 3 meses depois que Helena tinha voltado para a fazenda, Beatriz apareceu. Sem avisar, como André tinha feito, mas com uma expressão diferente, não de raiva, mas de curiosidade e talvez, apenas talvez, de aceitação. Mãe, eu preciso conhecer esse lugar. Preciso entender. Helena mostrou a fazenda para a filha. O terreiro com as galinhas, a páginas, horta, o curral, a colina de onde se via o vale. Apresentou Miguel, que ficou visivelmente nervoso, limpando as mãos na calça jeans repetidas vezes. Prepararam o almoço juntos, os três na cozinha, numa dança estranha de tentativa de normalidade. Depois do almoço, Beatriz pediu para conversar com a mãe a sós. Elas foram para a varanda e Helena sentiu o estômago revirar de ansiedade. Mãe, eu vim aqui com raiva. Beatriz começou, olhando para as mãos. Vim pronta para te convencer a voltar para casa, para dizer que você estava cometendo um erro, mas eu passei a manhã toda observando você. E sabe o que eu vi? O quê? Helena perguntou, a voz trêmula. Vi minha mãe. Não a mulher triste que ficou depois que o pai morreu. Não a viúva que se escondia dentro de casa. Vi você. A Helena que eu não conhecia, mas que sempre esteve lá. E você está feliz, mãe. E eu percebi que eu estava sendo egoísta. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Bia, deixa eu terminar. Beatriz respirou fundo. Eu tinha uma imagem do que a minha mãe deveria ser. Da viúva respeitável, da avó dedicada, da mulher que ficaria guardando a memória do pai até o fim dos dias. Mas isso não é justo, com você e nem com a memória do pai. Porque o pai te amava, e quem ama quer que a outra pessoa seja feliz. Você realmente acha isso? Helena perguntou, mal conseguindo acreditar no que ouvia. Beatriz segurou as mãos da mãe. Eu acho. E acho que você merece ser feliz. E se é aqui, com o Miguel nessa fazenda, então eu vou apoiar. Vai levar tempo para o André aceitar, ele é mais cabeça dura. Mas eu quero tentar. Quero conhecer essa nova versão de você, porque eu gosto dela. Elas choraram juntas, abraçadas na varanda daquela casa que tinha virado lar. E Helena sentiu um peso enorme sair dos ombros. Não era a aprovação completa. André ainda estava distante, ainda ligava pouco, ainda tinha aquele tom gelado na voz. Mas era um começo. Era uma porta se abrindo. Os meses se transformaram em um ano. As estações mudaram. O calor do verão deu lugar ao frio do inverno, que deu lugar à primavera florida, que voltou ao calor. E Helena mudou também. Ficou mais forte, mais segura, mais inteira. Não era mais a mulher que tinha se perdido naquela estrada de terra. Era alguém novo, construído sobre as fundações do que foi, mas diferente, melhor. Miguel e ela nunca oficializaram nada. Não se casaram, não fizeram promessas grandiosas. Apenas viviam, dia após dia, construindo uma vida juntos, feita de pequenos momentos. O café da manhã compartilhado, as conversas na varanda ao fim da tarde, as noites de silêncio confortável. E era suficiente. Era mais do que suficiente. Ana Clara, a filha de Miguel, eventualmente veio fazer as pazes. Foi um processo lento, cheio de conversas difíceis e silêncios pesados. Mas chegou um dia em que ela olhou para o pai e para Helena e disse: minha mãe ia gostar de você. Ela sempre dizia que meu pai precisava de alguém que cuidasse dele, porque ele era bom demais para ficar sozinho. E André, teimoso e protetor, finalmente cedeu quando viu a mãe pela primeira vez depois de um ano. Ela estava na horta, com as mãos sujas de terra, o rosto bronzeado de sol, rindo de algo que Miguel tinha dito. E havia algo nela, uma luz, uma leveza, que não existia antes. Ele não disse muito, não pediu desculpas com palavras, mas abraçou a mãe forte e sussurrou: você parece bem. Mãe, você parece feliz. E ela era.
Feliz de um jeito que nunca imaginou possível. Não era a felicidade perfeita dos contos de fada. Havia dias difíceis, saudades, medos, mas era uma felicidade real, construída com escolhas corajosas e com a recusa de deixar o medo vencer. Numa tarde de domingo, quando a casa estava cheia, Beatriz tinha vindo com os netos, Ana Clara tinha trazido o marido, até André tinha aparecido para almoçar. Helena se viu na cozinha, preparando comida para todos e parou por um segundo apenas para observar. A mesa grande estava sendo posta. Havia crianças correndo no quintal, risadas, conversas, vida. Miguel apareceu ao lado dela e segurou sua mão. No que você está pensando? Estou pensando que eu me perdi naquela estrada e que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ele sorriu. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Às vezes a gente precisa entrar na porteira errada para chegar no lugar certo. Ela completou. E era verdade. Helena tinha passado a vida inteira no caminho certo, fazendo tudo certinho, seguindo todas as regras. E tinha se perdido de si mesma. Foi preciso literalmente se perder. Numa estrada de terra, numa fazenda desconhecida, nos braços de um estranho que virou o companheiro, para finalmente se encontrar. Porque às vezes o destino não é um lugar onde chegamos. É o caminho que escolhemos percorrer e as pessoas que escolhemos levar conosco. E Helena tinha escolhido. Tinha escolhido coragem em vez de medo. Tinha escolhido vida em vez de sobrevivência. Tinha escolhido amor, não para substituir o que teve, mas para honrar a capacidade de amar que ainda existia dentro dela. E se isso escandalizava algumas pessoas, se fazia línguas afiadas se mexerem, se gerava comentários maliciosos, que assim fosse. Porque pela primeira vez na vida, Helena não estava vivendo para agradar ninguém. Estava vivendo para ela. E isso, descobriu ela, fazia toda a diferença. A vida, afinal, é feita de escolhas. E nunca é tarde demais para escolher a própria felicidade. E agora me conta, o que você achou dessa história? Já passou por algo parecido? Já teve que escolher entre o que os outros esperavam e o que seu coração pedia? E também me conta de onde você é. Eu adoro ler os comentários de vocês e saber que essas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Compartilhe com alguém que vai se emocionar também, com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para escolher ser feliz. E olha, não sai daí, clica na próxima história que está aparecendo na tela. Tenho certeza que ela vai te tocar ainda mais. Te espero lá, com mais uma história que vai direto no coração. Até a próxima. E lembre-se, você merece ser feliz. Não importa a idade, não importa o que já passou, você merece.